Sejam bem-vindos. Temos o prazer de promover aqui na Casa da Cultura Carlos Chagas o lançamento do livro Tipos e Causos de Oliveira, da escritora Colúmbia Ribeiro Rezende Martins, a quem convidamos para ter assento aqui à frente. Agradecemos a presença de todos que nos honram com sua participação nessa noite especial. Ressaltamos a presença da Prefeita Municipal de Oliveira, Cristine Lasmar, da Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Ana Assis, também administradora dessa casa. A história de Colúmbia Rezende está diretamente envolvida com a arte de contar histórias. Desde pequena participava das rodas de conversa à noite na fazenda Caúrra de seus avós maternos, onde ouvia atentamente os casos de assombrações e os acontecimentos mais fantásticos ocorridos nos campos, matas e casas da fazenda. Histórias essas que sempre prenderam sua atenção e fomentaram sua curiosidade. Gostava de ouvir dos funcionários da fazenda casos antigos e de seus tios passagens curiosas e fantásticas sobre fantasmas, animais perigosos como onças e lobos e outras mais. Como professora, se esmerou no processo de contar histórias por diversas vezes aos seus alunos, apresentando a estes os clássicos da literatura infantil, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Soldadinho de Chumbo e outros. Este processo se repetiu por vários anos, marcando diversas gerações de alunos, os quais muitas vezes se lembram dessas passagens. Além disso, trabalhava também as narrativas em diversas peças de teatro, como Peter Pan na Terra do Nunca, João e Maria, Bonequinha Preta e Galinha Ruiva, que foram apresentadas pelos seus alunos. Seu envolvimento com a contação de histórias narrativas também se estendeu pelo teatro, utilizando esta linguagem e seus recursos neste processo. Participou do grupo de teatro de sombras, Assombração, que criou com amigos na cidade de Oliveira, após curso com o grupo Giramundo, no ano de 2006. O grupo se apresentou aqui na Casa da Cultura Carlos Chagas com as peças O Nosso Congado, A Lagarta, Oliveirinha. No CAEI, Centro de Educação Inclusiva, Dr. José Cepera, utilizou também a técnica de teatro de sombras com a participação dos alunos para contar histórias. O Circo, Rapunzel, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Em casa, como mãe, também propiciou aos seus filhos durante sua infância a leitura das histórias infantis mais conhecidas, estimulando a leitura e a curiosidade dos seus filhos. Depois de aposentada, passou a desenvolver atividades sociais em asilos, hospitais, escolas e instituições, contando histórias, fazendo encenações de números e peças teatrais. Neste período, desenvolveu mais profundidade na contação de histórias. Passou a utilizar caracterização de personagens ou a incorporar uma contadora caracterizada, com cestos ou caixas de livros, utensílios relativos à narrativa, como bonecos, roupas, adereços, etc. Contando sempre com muita apreciação do público infantil, dos alunos e até mesmo dos professores, recebeu e recebe sempre diversos convites para a contação de histórias, sendo sempre positivamente reconhecida por todos. Diante deste contexto, Colúmbia se viu com um grande acervo de histórias e casos em seu repertório, que, ao seu julgamento, valeria a pena ser escritos formalmente em livro, criando uma oportunidade de materializar um livro que pudesse registrar, homenagear e servir
como referência para aqueles que não conheceram importantes personagens de nossa cidade, bem como outras histórias. Iniciou seu processo de escrita dessas histórias durante a pandemia, descrevendo personagens das cidades, os quais denominou como tipos. O fez através de depoimentos, entrevistas de parentes e amigos, de conhecidos, que já não estavam mais entre nós. Em caso de outros que estão vivos, fez diretamente entrevistas com os mesmos. Somado a essas histórias de personagens reais de nossa cidade, foram adicionadas também aquelas de próprio punho da escritora, criadas primeiramente para a colaboração em blogs, páginas especializadas, histórias e contos urbanos, de terror, entre outros. O livro Tipos e Causos, de Oliveira, foi escrito num período de 2 anos, entre 2019 e 2020. Nele foram relatadas passagens ouvidas durante a infância da autora, contando com personagens reais que são conhecidos por muitas pessoas das gerações atuais, além de diversas histórias ocorridas em Oliveira e região, que apresentam casos memoráveis. O livro contou com o apoio de diversos colaboradores, que entregaram detalhes preciosos às histórias e registros de cada personagem. Com muito prazer e gratidão, Colômbia está fazendo o lançamento de seu livro, através da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, instrumento que possibilitou a viabilidade deste projeto, possibilitando uma obra material, concreta, contendo especial registro de nossa cidade. A escritora agradece a presença de todos neste evento e espera que todos possam apreciar o livro, contando como estímulo e incentivo para quem sabe empreender novos projetos literários, expandindo seus horizontes e levando a todos mais conhecimentos e registros importantes à nossa cidade. Muito obrigado a todos que apoiaram, colaboraram e incentivaram este trabalho, que a cultura possa trazer algo gratificante a todos vocês, conhecimento, memórias, momentos prazerosos, de leitura ou apreciação de alguma obra de arte. Enfim, que possa tornar a vida especial, única e aquecida. A partir desse instante, ouviremos a leitura de alguns textos escolhidos pela representatividade. E para iniciar, convidamos Toninho Barcelos para ler o texto sobre Norvinha, pedinte famosa nos tempos de sua infância em casas de família. Ótima noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu posso dizer que eu fui um dos primeiros a ter contato com os textos da Colômbia. Quando ela começou a escrever na pandemia, ela mandou para mim, através de WhatsApp, alguns textos, e eu falei: Colômbia, continua. Você está escrevendo muito bem, coisa que a gente quer ler, quer participar. E ela foi se entusiasmando, mandava, manda mais. Aí depois o negócio foi se firmando e ela chegou a ter esse ponto. E eu tive o prazer também de ser um dos revisores lá, ajudei também, junto com o Eduardo, com ela também. Então, para mim, é um prazer enorme estar participando deste lançamento também. Colômbia, a gente sabe que é uma contadora de histórias nata. Ela tem um talento, mas que é difícil de ver. É uma artista completa, ela faz de tudo. Então, para a cultura de Oliveira, a qual eu gosto de representar sempre aqui, eu acho que ela é importantíssima, essencial. Então, nunca nos deixe, Colômbia. É um prazer contar com você. Carnaval, todas as festas, tudo que é relacionado à cultura e à arte, você é presença essencial. Vou falar então sobre a Norvinda. Era ainda criança, mas me lembro de uma mulher chamada Norvinda, que frequentava a casa de meus tios Isaac Rezende e Renê Rocha Rezende. Norvinda era uma mulher alta e muito magra, com cabelos sarará, avermelhados, usava um lenço na cabeça, saias compridas e andava desprovida das peças íntimas. Sabe-se disso porque quando ficava irritada com as pessoas, levantava a saia e se mostrava desnuda por baixo. Norvinda tinha um aspecto envelhecido, talvez devido à sua vida sofrida. Dizem na cidade que Norvinda adoeceu na época em que, estando noiva para se casar, foi abandonada no altar. Mas a verdade ninguém sabe. Pode ter sido coincidência que a deficiência mental aparecesse justo naquela época. Os mais antigos contam que Norvinda era muito nervosa e tinha o costume de estar sempre falando palavrões.
Como dizem, tinha a boca suja, estava sempre falando nomes feios e cabeludos. Segundo Judite Barcelos, minha mãe, Norvinda tinha pernas finas, boas para andar por toda a cidade. Norvinda gostava de passar o dia na fonte, perto do casarão da Fiquinha. E lá, sentada na calçada, ficava a observar o movimento de pessoas indo e vindo, movimento que era grande naquele tempo. Ali mesmo, na fonte, Norvinda gostava de beber água e se lavar várias vezes ao dia. Minha tia, Marta Rezende Fonseca, está aqui presente conosco, conta também que Norvinda era muito amiga da família, da minha bisavó Dona Brosina e meu bisavô Seu Galdino, que moravam no antigo casarão da Figuinha. Norvinda, quase todos os dias, almoçava lá com eles. Entrava na cozinha, lá no fundo do casarão, e ficava sentadinha no banquinho, esperando o almoço ficar pronto. Gostava de comer bem, fazia questão da carne todos os dias. Geralda Pacheco, moradora da pracinha Mãe dos Homens, conta também que Norvinda gostava muito de minha avó Neném, e falava para as pessoas que Dona Neném era sua mãe. Na casa dos meus avós paternos, Dona Neném e seu Miguelzinho Rezende, Norvinda também era visita constante, aparecendo para almoços ou cafés, acompanhado de merendas, é claro. Norvinda morava na Rua da Preguiça com sua família. Cida Medeiros contou-me que todos os fins de tarde, quando esperava sua mãe sair do trabalho, no antigo fórum, onde hoje é a Casa da Cultura Carlos Chagas, aqui, iam para a Baleira, na Praça 15 de Novembro. Sua mãe e seu pai, o sargento Piquitito, e as crianças iam comprar balas, e por lá sempre aparecia Norvinda, que pedia: Piquitito, me dá um cruzeiro para comprar balas? Piquitito brincava com ela: só lhe dou se você chorar. Norvinda falava: não vou chorar, não quero chorar. Piquitito insistia: se não chorar, não vai ganhar um cruzeiro. E de repente, quando olhavam para ela, viam que estava chorando copiosamente, e aí ganhava o seu cruzeiro para comprar balas. Em minhas lembranças, vejo Norvinda em casa de minha tia e madrinha Renê, esposa de meu tio Isaac, onde ia buscar almoço. Lembro-me que minha tia Renê se dava ao trabalho de ensinar a ela que não se devia urinar no chão. Ele permitia usar o banheiro que tinha no fundo de sua residência. Os filhos de tia Renê, juntamente com os primos, gostavam de mexer com Norvinda para vê-la bem brava. Era farra de criança. Dando sequência, neste momento convidamos Meire Amaral para ler a história do Zico Cego, pessoa especial na década de 50 a 80 em Oliveira. Boa noite a todos. Parabéns para a Colômbia, essa pessoa maravilhosa. Toninho já falou tudo, né? Falou de cultura, falou de Colômbia. Então, acho que é até repetição ficar falando, mas realmente você faz falta em todos os movimentos de cultura de Oliveira. Tem que estar, né? E com esse livro maravilhoso, gente, tem que ler, viu? Todo mundo tem que ler, porque para quem já sabe é uma lembrança. Para mim que não conhecia, que é estranho, né? Falamos assim: o Zico Cego para cá, Zico Cego para lá, a gente já viu foto dele, mas eu nunca tinha lido nada do Zico Cego, explicando como ele era, como era a vida dele. E vou dizer para vocês e confessar uma coisa, que eu morei no bairro das Graças muito tempo. E aí, quando eu era mais nova, o povo falava do Zico Cego, eu pensava que era um Zico que morava lá no bairro das Graças, um também meio doidinho, que o povo falava que ele ficou assim porque tinha estudado muito e tal. Morava lá na famosa Rua do Sapo, né? Os nomes populares aí, gostosos de Oliveira. Mas vamos lá, né? Vamos conhecer ou relembrar um pouco do Zico Cego. Antigo morador da antiga Vila Vicentina, que ficava situada na Rua do Capim, próximo à Rua da Cadeia, atual Coronel João Alves. Contaram-me que Zico Cego residia nessa vila com sua mãe, Dona Virgínia, e era filho único. Senhor Cicico e sua esposa Luci, moradores do bairro Aparecida, ao lado do cruzeiro, contaram-me que, quando mais novo, ainda jovem,
Cicico morava no bairro Dom Bosco e os viam passar pela Coronel Benjamin Guimarães, o Zico cego e sua mãe. Os dois iam sempre buscar lenha numa mata por aqueles lados. Um dia foram buscar lenha, quando voltaram à tardinha, estava caindo uma chuvarada e os dois, mãe e filho, passaram em frente ao bar do seu Zé das Dores, encharcados, carregando cada um feixe de lenha na cabeça. Conversando com Dona Maria Alzira, Dona Zizinha, que morava em frente à Vila Vicentina atual, no bairro Aparecida, descobria alguns fatos interessantes sobre Zico cego. Segundo Dona Zizinha, o primeiro nome dele era José. Dona Zizinha também foi vizinha do Zico cego quando eles moravam em uns barracões na Praça Mãe dos Homens, barracões que pertenciam ao Sr. Vicente Valadão. Eram barracões de aluguel. Dona Zizinha morava em um deles e Zico cego morava em outro. Nesta época, ele morava sozinho, por volta do ano de 1961, em Oliveira, Minas Gerais. Segundo ela, ele andava pela cidade o dia todo vendendo bilhetes de loteria e comia na rua. Talvez ganhasse comida de algumas pessoas. Isso ela não soube informar. Dona Zizinha conta que Zico era um homem muito caprichoso, muito aciado, gostava de tomar banho e de vestir uma roupa limpa. Era Dona Zizinha quem aquecia a água para o seu banho. Ela colocava a água em uma bacia e deixava no quarto dele. Ao lado, a toalha e as roupas limpas. Depois que ele se banhava, Dona Zizinha ia lá no quarto e jogava a água fora. Ela também lavava as roupas dele. Dona Zizinha conta que Zico cego era muito inteligente, gostava de conversar. Era uma pessoa alegre, tocava seu cavaquinho e gostava de cantar. Fazia e cantava uns versinhos para uma namorada sua, que se chamava Maria. Maria Bonita mandou-me chamar. Vou levar um dinheirinho para ela. Quando o Zico cego ia visitar a namorada, Maria, que morava no final da Rua da Misericórdia, ele pedia para Dona Zizinha separar um dinheirinho para levar para ela. Não levava todo o seu dinheiro, deixava um pouco guardado em sua casa. Ele sempre tinha um dinheiro que ganhava vendendo os bilhetes de loteria. Ele trazia o seu dinheirinho embrulhado em um lenço, que depois enrolava em um pano e guardava dentro de uma sacola de pano que ele carregava sempre consigo. Quando saía pelas ruas da cidade, Zico cego também não se separava de seu radinho de pilha. Radinho esse que funcionava dia e noite, tocando sempre alguma música. Zico levava esse radinho consigo pelas ruas quando saía de casa. Durante o verão, costumava andar carregando também um guarda-chuva. Zico cego tinha muitas amizades em Oliveira. Era muito querido por todos. Zico, infelizmente, nasceu cego. Dona Zizinha conta que uma tia dele dizia que quando ele estava bebezinho e começou a aprender a andar, ela e a mãe dele perceberam que ele não enxergava. Dona Zizinha contou que quando, mais tarde, a Vila Vicentina da Rua do Capim, onde ele morou, deixou de existir, ela passou a funcionar no bairro Aparecida, e Zico cego foi morar lá. Senhor Oliveiro passou a cuidar dele. Ele era irmão da Dona Zizinha e era um vicentino, cuidava dos moradores da Vila Vicentina. Como relata Dona Zizinha, o senhor Oliveiro dava banho em Zico cego, porque ele sempre fazia questão de estar bem limpo. Tenho lembranças do final dos anos 60 e da década de 70, de vê-lo passar em frente à nossa casa, quando morávamos na Avenida Valdemar Fernal, próximo ao Cruzeiro. Às vezes ele passava de braços dados com sua mãe, Dona Virgínia, e desciam em direção à Praça 15 de Novembro. Passava também sozinho, apoiado em uma bengala e carregando seu cavaquinho. Presa ao cavaquinho havia uma fita de pano grosso na qual o instrumento era pendurado. Levava consigo também uma gaita,
com que tocava melodias melancólicas. Saía todos os dias. Certamente iria vender os seus bilhetes de loteria. Minha amiga Fátima Gaio costuma fazer excursões para Aparecida do Norte. E diz que o Zico, quando viajava para lá, andava sozinho e não se perdia. Sempre chegava no ônibus no horário do retorno. Zico Cego, um personagem de Oliveira, que ficará guardado nas memórias dos seus. Zico Cego foi retratado de forma poética e nostálgica, algumas vezes, pelo pintor oliveirense Elcio Laranja. Oliveira, 17 de novembro de 2021, com a colaboração de Maria Alzira Zizinha, Fátima Gaio, Luci e Cici. Colúmbia colocar a data de quando ela escreveu é uma coisa muito importante. Eu trabalho com história, né? E isso para a gente é uma representação daquele momento de vida, inclusive do autor. E os textos da Colúmbia, eles têm uma coisa bem interessante, que estão ligados a uma coisa da história, que vem pela história e da literatura, que é a energia ou energeia. Que o que quer dizer isso? Quando a gente lê, é como se ela pegasse na mão da gente e levasse a gente consegue enxergar tudo que ela escreve. A gente vai construindo na cabeça aquela imagem do Zico, dele descendo para vir para a praça, a hora que ele passa de volta com a mãe, um feixe de lenha na cabeça, a gente consegue imaginar direitinho a cena dele com a mãe, né? Então, é o tempo inteiro uma emoção ler a história, principalmente a do Zico, porque eu apaixonei. Agora convidamos Marina Silveira, que nos lerá a história da inesquecível Maria das Petecas, que viveu em Oliveira e marcou sua trajetória com singularidade e seus hábitos. Queria agradecer a Colúmbia por ter dado esse privilégio de ler o texto, de ter lido várias histórias, né, e a gente junto escolher a Maria das Petecas, né? Antes de ler, eu queria destacar algumas coisas da Colúmbia, concordar com a Meire, que realmente a gente consegue construir toda a história. Até quem a gente não conheceu, a gente consegue criar uma imagem dessa pessoa circulando aí na cidade. Outra coisa que eu gostei muito de ter essas histórias escritas é que Oliveira, assim, vou falar da minha cidade, eu não sei como que era em outras cidades, mas a gente já conseguiu conviver, né, e circular no mesmo lugar que as pessoas que escapam da normalidade, da dita normalidade, né? Porque a gente se acha normal. De perto ninguém é normal. E alguns escapam e nitidamente, não consegue esconder. Acho que a gente esconde bem, né, a nossa não normalidade. E alguns não escondem. E a gente conseguia, e eu acho que talvez hoje consiga, mas talvez de uma outra maneira, que a gente tem se perguntado, né, no campo da psicologia, sobre quais muros a gente tem construído, né? A gente não tem mais hospital psiquiátrico, mas será que a gente não tem muros escondendo, né, as pessoas, os muros da hipermedicalização ou outras formas de segregação? Mas eu acho que resgatar isso na nossa história é importante para mostrar que a gente já soube conviver com aqueles que escapavam da normalidade a ponto de eles virarem personagens importantes na nossa história. Isso é muito, muito bonito, precioso, né? E me incentiva muito a continuar na luta, né, por uma saúde mental digna. Então, eu queria destacar isso, como e agradecer por você ter materializado essas histórias. Com certeza elas vão ser lidas lá nos nossos eventos, né, sobre saúde mental, sobre os nosso hospital psiquiátrico, sobre os nossos dispositivos, né, de cuidado. E outra coisa que eu queria contar é que
Eu fiquei próxima da Colômbia, lá na estação. E uma coisa que fica marcado para mim é o quanto a Colômbia marca as crianças, né? As crianças todas que passaram pela estação e ouviram as histórias da Colômbia, até hoje perguntam por ela. Então, meu sobrinho sempre pergunta, cadê a Colômbia? Né? E hoje eu até queria trazer uma delas aqui, só que ela estava gripada, não pôde vir. Né? Mas fica sempre uma memória boa e gostosa. Né? Então, quando eles chegam lá na estação, eles falam assim comigo. Ai, foi aqui que a gente ouviu a história da Colômbia. Então, eu fico sempre muito feliz de ver que meu trabalho, né, junto com outras pessoas muito maravilhosas que eu vou encontrando no caminho, tem marcado a história de outras pessoas. Então, isso também me faz querer seguir em frente. Então, não só eu te incentivo, Colômbia, mas você também me incentiva muito, viu? Então, vamos a Maria das Petecas. Maria das Petecas era uma mulher madura, de pele bronzeada, cabelos lisos na altura dos ombros, e a estatura média, conhecidíssima na cidade. Era moradora do bairro dos Martins, vivia lá com a família. Confeccionava petecas, usando penas de galinha, urubus e palhas de milho. Casou-se com um homem chamado Dico, e tiveram uma filha, que depois de adulta, morava no Alto São Sebastião. Conta-se que o casal comentava com os vizinhos que eles eram ricos e não precisavam trabalhar. Os vizinhos tinham que ajudá-los e pagarem suas contas de água, de luz, e também lhes doavam alguns alimentos. Eles ganhavam algum dinheirinho vendendo balaios e peteca. Seu marido, o Digo, era artesão. Fabricava balaios e era seu costume sair para os matos, onde passava o dia todo sentado debaixo de moitas de bambu, fazendo os seus balaios. Infelizmente, foi acometido por um câncer de próstata. Porém, não se sabe por que ele escondeu o fato de todos, inclusive da família. Sem tratamento, seu estado foi se agravando e, com o avanço da doença, às vezes ele voltava para casa mancando, andando com muita dificuldade e sentindo muita dor. Perguntavam o que estava acontecendo e ele dizia que estava sentindo dores nas pernas. Ele costumava ir para os lados da terra do Morro da Galinha, onde ficava o dia todo isolado de todos, suportando sozinho o sofrimento que a doença lhes causava. Um conhecido, de nome Omar, o encontrou passando muito mal nesse local e o levou para o hospital. Lá, constataram que o seu estado de saúde já estava muito precário, com câncer terminal. Permaneceu em tratamento no hospital, mas faleceu poucos dias depois. Dizem que no velório e enterro, pouquíssimas pessoas apareceram. Isso angustiou e entristeceu muito sua mulher, a Maria das Petecas. A partir daí, ela adquiriu um semblante tristonho e melancólico. Seu passatempo, hábito ou prazer era comparecer a todos os velórios da cidade, não se importando se o falecido fosse conhecido ou desconhecido, pobre ou rico, branco ou preto, homem ou mulher. Ela sempre aparecia em todos os velórios e enterros. Fazia questão de ir carregando uma coroa de flores. Exibia sempre, nessas ocasiões, um aspecto fúnebre próprio dos funerais. Nessas ocasiões, carregava consigo uma sacola, onde levava suas petecas e tentava vendê-las para as pessoas que velavam o morto em questão. Nos tempos antigos, quando os velórios eram em casas de família, ela comparecia e costumava entrar pela casa adentro. Posteriormente, os velórios passaram a ser realizados em necrotérios públicos. E era muito comum a presença da Maria das Petecas em todos eles. Toninho Barcelos conta que a viu muitas vezes pegar alguma cobra, bater na cabeça dela e mandar que ela abrisse a boca. Você tem que contar isso pra gente. E não é que a cobra abria mesmo a boca e nunca picava Maria?
Maria das Petecas, era também muito religiosa e gostava de acompanhar as procissões da Semana Santa. No final de sua vida, acometida pela velhice, foi cuidada por sua única filha. E a sensibilidade da Columba em escutar as histórias das pessoas, né, fez a escuta fina dela perceber que, por trás de alguma atitude aparentemente estranha e anormal, tem um sofrimento ali, né? Não era à toa que ela ia aos velórios, né? Ela foi fazer aquilo que não fizeram por ela. Aquilo que não fizeram por ela, ela passou a fazer por todos que ela tinha conhecimento. Então, sua sensibilidade de escuta também é obrigada, viu? Dando sequência, eu vou convidar aqui à frente para dar uma palavrinha para a gente, a Ana Assis. Boa noite a todos. Eu me sinto muito em casa e é com muita alegria, muita satisfação que a gente recebe a Columba aqui para mais um lançamento de livro, uma obra importantíssima. Eu sei o tanto que ela representa para você como autora e tenho certeza do que representará para nós, leitores. A Columba é uma artista nata, contadora de histórias como ninguém, inclusive vai fazer a contação de histórias no nosso Festival da Primavera dessa edição. Ela foi convidada, já aceitou, então vai nos brindar com mais uma fantástica contação de histórias. A criançada, como, né, já antecederam aqui, disseram, a criançada é louca com a Columba, ela se caracteriza da história que ela vai contar. Então, assim, impressionante. A artista Columba é impressionante, é fantástica. Então, é com alegria. Obrigada por nos brindar com mais essa obra. E aqui fica o meu desejo sincero, que não fique só nessa, que continue, tá bom? Obrigada. Agora chegou o momento de ouvirmos o destaque da noite, a nossa escritora Columba. Boa noite, gente. Vou falar aqui porque eu sou muito baixinha, né? Eu estou muito feliz, muito realizada de ver a casa cheia de amigos, né? Parentes, pessoas queridas. E para mim é uma alegria muito grande estar podendo mostrar esse trabalho que eu fiz, que retrata a nossa cidade, né? Tem muitos outros tipos que não foram mencionados. Causos de Oliveira, histórias de assombração, bacana demais. Coisa nossa de Oliveira, né? Então, eu creio que é uma coisa muito boa. Só de ser da gente é uma coisa boa, né? E eu tenho aqui alguns agradecimentos para serem feitos. Eu agradeço a Lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, né? Que aprovou o meu projeto, tornando possível a realização dessa edição desse livro. E agradeço também à Casa de Cultura Carlos Chagas, à Prefeitura Municipal pelo apoio. Agradeço ao escritor Márcio Almeida, que foi o primeiro a ler meus textos, ele e o Toninho. Mas o primeiro mesmo foi o Márcio Almeida. Com muita paciência, eu levava lá na casa dele, ele lia, me corrigia, me falava, me orientava. Então, foi muito importante o apoio dele. Agradeço ao mestre de teatro, João Bosco Ribeiro, e sua esposa Elisa Mara. Não puderam comparecer hoje porque tem um evento em Belo Horizonte. Porque o João Bosco foi meu professor de teatro e sempre incentivou meus trabalhos culturais, teatrais, carnavalescos, literários. Agradeço ao meu filho Eduardo pela organização, correção do livro, me ajudou demais da conta, sem ele eu não conseguiria. Agradeço a minha filha Julieta pelas orientações na montagem do projeto, execução do projeto e pelo incentivo. Agradeço aos sempre incentivadores Toninho Barcelos, Meire Amaral, Maria Silveira.
Marina Silveira. A Marina Silveira, eu sempre vou lá na estação participar com ela dos eventos. Fantasias crianças, castiafas, contação de história. É bom para mim, é bom para ela, é bom para as crianças, né? Uma coisa bem gratificante. E agradeço a todas as pessoas que colaboraram com minhas histórias, me dando informações sobre os tipos populares e sobre os causos citados nos textos. E nos textos tem a colaboração de cada pessoa que colaborou com cada história, cada passagem. E nos próximos meses eu estarei levando nas escolas da cidade, escolas de segundo grau, a apresentação desse livro, com leitura de alguns textos, e nós vamos fazer performances teatrais usando as crianças. As crianças vão representar os tipos populares, alguns. E vou fazer também na Biblioteca Municipal. Inclusive, vão ser doados à Biblioteca Municipal 2 livros em branco. Foram feitos como exigência do projeto, né? Acessibilidade. E agradeço imensamente ao Cláudio Riga pela participação no momento de lançamento do nosso livro aqui, viu? Muito obrigada. E desejo boa sorte a todos que fizeram parte do projeto da Lei Paulo Gustavo, que estão podendo realizar seu sonho, né? E que venham mais, né, Wanda? Para a gente continuar participando. Então, muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz, viu? Boa noite. E agora eu vou chamar... Eu não posso doar todos os livros e nem vender por enquanto, porque eu tenho uma lista a ser seguida, sabe? De pessoas que foram colaboradoras, né? Participaram do projeto. Aí depois, se sobrar, aí a gente vai ver se pode vender algum, né? Então... Você deixa um aí com o acervo da Casa da Cultura, para ir lá para baixo da vitrine. Não, vou deixar, vou chamar. Seu nome está aqui. Não, é para a Casa da Cultura, não é para Ana Maria. Aí agora, a nossa colega, né? Passar a palavra então à nossa prefeita Cristina Lasbar. Boa noite a todos. Falar da Colúmbia é até difícil. Fomos muitos anos colegas de escola, né? E ela era uma exímia contadora de histórias. Alunos de 4 anos, 5 anos, 6 anos, né? Éramos colegas. E ela tinha um envolvimento tão grande com essas crianças que dava inveja a qualquer professor. Mas parabéns, Colúmbia. Você merece tudo isso e você é uma pessoa fantástica. Moramos um pouquinho perto uma da outra, convivemos mais de perto e caminhávamos todos os dias. Debaixo de sol, de chuva, da poeira, do barro, porque nem calçado ainda era. E todos os dias íamos juntas para a Escola Gabriel Paz, onde nós nos aposentamos, né? Então, parabéns, Colúmbia. Te desejo toda sorte, toda a minha amizade, todo o meu respeito por você. Viu? Parabéns. Nesse instante, vamos deixar a palavra aberta para quem quiser fazer uso dela. Alguém quer falar? Alguém quer? Eu moro aqui em Ouro Preto.
E ela que me apresentou todas essas histórias que ela conta aqui no livro. Eu fui colega dela, inclusive ela me incentivou várias vezes a fazer os cursos todos que nós fizemos ao longo dessa amizade de mais de 30 anos que a gente tem, né? E eu desejo a ela, me parece que foi a Ana Maria que falou isso, que ela não fique o AMEI só nessa primeira edição dela aqui não, que ela escreva mais coisas, que ela tem muito mais ainda a apresentar sobre os causos que ela conta. Costumo dizer lá em casa o apelido dela, a Colúmbia, o banco de dados? Sim, a Colúmbia, o banco de dados. Tudo que você quiser saber sobre Oliveira, é só você recorrer à Colúmbia que ela vai te informar sobre tudo. É uma grande amiga, como diz a minha neta, que mandou um beijo para você, que ela não podia estar aqui, é um beijo na Colúmbia para mim. Que é muito carinhosa com a minha neta, eu agradeço muito por isso e continue fazendo isso daí. E nos carnavais nós estaremos de novo com todos esses personagens aí que ela colocou aí no livro, tá bom? Obrigada. Prazer, gente. Meu nome é Wander e falar da Colúmbia, da área mais cultural aqui da cidade, da área do teatro, que é uma área que eu atuo, é uma responsabilidade muito grande, porque ela é uma grande amiga, foi uma grande diretora também de teatro. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto com uma peça de teatro, junto com o Plínio. Então, foi uma experiência única, né? E ela sabe lidar muito bem com a cultura da nossa cidade, ela tem um talento nato, igual foi dito aqui. E ver esse lançamento aqui do livro dela é muito emocionante, né? Porque é um desejo muito íntimo dela, que ela queria realizar. Foi uma coisa assim... Até a gente teve essa palavra aqui agora há pouco, antes de começar, né? Que você estava muito emocionada. É um desejo dela. Então, a gente fica feliz também que ela esteja feliz por esse lançamento desse livro, desse conteúdo maravilhoso. E agradecer também a Lei Paulo Gustavo, que nos permitiu participar desse projeto, viabilizando, né, essa possibilidade de realização de sonho, né, esse sonho dela aqui. Eu fico muito feliz por ser seu amigo também, por a gente ter trabalhado junto por muitos anos, né? E muito obrigado, viu, Colúmbia? Parabéns novamente e sucesso. Continue aí, você merece tudo isso aí, tá bom? A Colúmbia sempre foi uma pessoa extraordinária. Desde criança, lá no Sobrado, aquele casarão da Figuinha, naquela época não existia televisão, não existia rádio, quer dizer, existia, mas lá em casa não tinha rádio. Então a diversão nossa era ler. E meu pai ia a Belo Horizonte e trazia muitos livros e a gente lia. E tinha uma coleção que tinha 100 livros. E essa coleção, a Colúmbia teve o cuidado de guardar até hoje. Há 60 anos ou mais que nós tínhamos esses livros. E ela sempre foi muito entusiasmada com o carnaval e tudo o que se refere a Oliveira. Ela esquece até do mundo e concentra-se em Oliveira. Oliveira é tudo para ela. E hoje eu fico feliz e agradeço a presença de todos em nome dela e da família e vejo que ela está muito feliz e isso é muito bom para a gente. Essas histórias que ela está contando aí, eu conheço todas, Zico Sérgio, Batista, Maria Pepeca e outros mais. Então isso é muito bom porque relembra aí alguns e outros ficam cientes, né, dessas histórias. Então, muito obrigado. E eu estou lembrando da minha colega na Caixa, Heloísa Muniz. Vocês lembram dela? Heloísa Muniz trabalhou na Caixa comigo, era professora de português no colégio. E ela sempre me falava da Colúmbia. Das redações dela. Naquela época era composição, não é? Falava? Ela falou assim, gente, eu fico encantada com as composições da Colúmbia. Gente, ela escreve bem demais, eu guardo. Ela que falava na época que guardava
todas as redações da Colúmbia. Então, ela agora está realizando esse sonho de escrever. Nós vamos curtir muito esse livro, tá? Então, parabéns para ela e para todo mundo de Oliveira. Boa noite a todos. Meu nome é Sabrina, sou amiga da Colúmbia há alguns anos também, né, Colúmbia? Colega há uns 10 anos, né? A gente não tem tido muito contato ultimamente, mas os momentos mais... Eu vou ficar emocionada, vocês desculpem. Os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, a Colúmbia participou, que foi quando eu engravidei de Saulo. Eu morava fora, longe da minha família, e a Colúmbia me ligava quase toda noite para perguntar como que estava a gestação, como que eu estava passando. Então, hoje, eu tenho a alegria de estar participando desse momento, que, assim, para ela, eu acredito que seja uma realização muito grande, né? Que eu sei o quanto ela é dedicada a escrever, ao teatro, quanto ela é dedicada à cultura da cidade, no geral, né? Principalmente a cultura oliveirense. E agradecê-la do fundo do meu coração, porque às vezes nem ela sabe o quanto ela fez para mim. Nesse momento que eu tanto precisava, eu precisava de falar isso, né? Porque eu acho que as pessoas fazem a troco de nada, né? E elas não sabem o quanto muda na vida da gente por escutar, né? A primeira camisola que eu ganhei foi dela, para sair do hospital. E o primeiro, como que fala? Perdendo as palavras, o primeiro pijama também, para ficar no hospital, foi ela que me deu. Então, assim, eu tenho lembranças de mãe, né? Ela, para mim, nesse momento que eu tanto precisei, foi uma mãe para mim, né? Coisa que minha mãe não fez, que era ligar todos os dias, preocupar com a gestação, como que tá. Eu tive uma gestação de risco, então ela perguntava como é que foi no médico hoje. Então, assim, agradecer esse ser humano maravilhoso que ela é, por trás da cultura, por trás dos livros, por trás de tudo que ela representa. Ela ainda tem um coração maravilhoso, de ser humano além de ser humano, né? Porque muita gente não faz isso e ela fez. Muito obrigada, Colúmbia, vou te dar um abraço. Gente, meu primeiro contato com a Colúmbia foi com o teatro. Cheguei aqui uma menina tímida, entrei em um grupo de teatro. Quando eu vim conhecer o Vivarte, já cheguei aqui e ela já me colocou no palco. Ela é aquela pessoa acolhedora que quer envolver todo mundo, que faz todo mundo se sentir em casa. Já arruma personagem, já puxa a gente para um lado, vem participar disso com a gente também. Quando você vê, você está envolvido em tudo. Você está no Bloco das Gatinhas, você está no grupo de teatro, você tem 3 peças com a Colúmbia. E quando vê, você está tomando um cafezinho na casa da Colúmbia, contando sua vida, desabafando, se sentindo em casa, acolhida. A Colúmbia é uma pessoa excepcional, não só como atriz, como escritora, como professora, contadora de histórias. Ela é uma pessoa excepcional. Boa noite a todos, eu sou Débora, sobrinha da Colúmbia. Eu sou um pouco tímida, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que ela foi a minha professora, ela foi minha tia, a vida inteira me incentivou na cultura. Ela é minha tia, ela sempre me incentivou na cultura. Desde criança eu sempre acompanhei ela em tudo que ela fazia. Na escolinha, né, ela sempre brincava com a gente, apresentava, fazia a gente, né, trabalhar a arte na nossa cabeça, porque hoje em dia as crianças não têm essa proximidade, né, com a arte. Hoje em dia é tablet, computadores, e nós não. Naquela época nós crescemos na cultura mesmo, fazendo teatro, fazendo brincadeiras. Eu ajudava ela, né, quando eu fui crescendo, eu continuei indo no Gabriel Passo, ajudando ela com as crianças. E carnavais, né, e todo esse incentivo dela me tornou uma pessoa totalmente diferente. Eu acredito que esse incentivo, né,
a educação, a arte nas crianças mudam muito a cabeça da gente. Isso ainda está em falta, né, no presente. Eu espero que tudo isso aqui, e que né, a Oliveira continue trazendo pessoas maravilhosas como ela, né, que incentiva as crianças e que dá luz à imaginação, né? Porque a gente tem que continuar com bons exemplos. E ela sempre foi esse exemplo para a gente. Muito obrigada. Então agora vamos chamar as pessoas que os livros serão doados. O Colúmbia vai entregar, né? Então vamos chamar a Meire Amaral. A Meire Amaral já ganhou. É porque ela já leu? A Daiane é colaboradora de uma história importante aí, viu? A mula quando empaca. Sabrina Oliveira. Sabrina também é colaboradora da história A Bola de Fogo. Juan Andrade. Juan, gente, ele é o artista da capa, viu? Das fotos da capa do livro. Jussara Alvim. A Jussara Alvim, gente, é filha da dona Margarida Alvim, que foi nossa professora de matemática do colégio. Então, eu soube que a mãe dela cuidou da Sabiquinha muitos anos, mas mais de 20 anos, né? Aí eu marquei com ela, com as irmãs dela, fui à casa dela, fiz uma entrevista mais ou menos umas 3 horas de duração e escrevi a história da Sabiquinha com a ajuda delas, da família. A Ana Maria. A Ana vai receber a da Casa de Cultura. Ana, eu não vou autografar, nós não vamos alongar muito, né? Não, depois eu escrevo para você. Aí você faz a deixadura para cá. Isso. Muito obrigada, viu? Afante. Pela deferência. Tadeu Rezende. Você leva amanhã na festa. Sofia Rezende. Recebi as histórias também pelo WhatsApp. Carolina Rezende. Carolina também no começo chegou a me ajudar a corrigir alguns textos. Mas depois foi parando porque eram muitos, né? Não, Mateus José. é a mãe dele que reservou, né? Pediu para reservar. Depois eu vou tirar. Pode chamar. Sidney Almeida. Falou, vou bater 10, tá? Cláudio Oliver. Pelo apoio. E João Rabisso. Pois é, sempre apoiando a gente. Amém. Aqui, seu João. Aí, prontinho.
Depois eu autografo, tá? Depois o Joãozinho leva lá em casa e eu autografo. Márcia Almeida. Aí, Márcio, realizado o sonho, né? Tá, olha pra cá. Olha, bonito. Peraí, ó. Estou transmitindo aqui, né? Vou parar aqui. Vou poder tirar foto. Aí, valeu. Obrigado. Então, agradeço a presença de todos, viu? Muito feliz de ver a casa cheia, né? E aí eu vou ver depois se vai sobrar algum livro que eu possa vender, que eu tenha compromisso, né, com as escolas, as doações que eu tenho que fazer, com os colaboradores que não vieram. Vai estar disponível na biblioteca, né? Ah, vai estar disponível na biblioteca, 2 exemplares em braille e esse. E também na Casa de Cultura e em algumas escolas também da cidade. Muito obrigada pela presença. Você me ajudou tanto nas histórias. Essa aqui agora. E ela me ajuda nas histórias que eu escrevo. Ela merece, ela tem. Ela é criativa, né? Ela merece. Obrigada. Muito obrigada. Sim, agora uma surpresa. Boa noite. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Todo mundo já falou muito bem, né, da minha mãe, e é muito interessante ver o olhar de todos, né, para minha mãe, assim. Porque a gente tem um olhar da mãe da gente, né? Mas é sempre interessante ver como que a cidade vê a minha mãe. E minha mãe é isso mesmo, minha mãe é festa, né? Eu não consigo pensar em outra palavra para descrever minha mãe que não seja alegria, né? Minha casa está toda decorada, lá em casa ela é temática, eu sempre falo assim, minha mãe é temática. Se é festa junina, tá tudo decorado de festa junina. Se é Natal, tá tudo natalino. Se é carnaval, tá tudo de carnaval. Então minha mãe é uma pessoa temática. Ela é uma pessoa alegre, mesmo que a vida já tenha passado para ela tanta adversidade. Então é isso que eu aprendi com a minha mãe. Mesmo que a vida, né, que a vida é difícil para todo mundo, mas a gente tem que enfrentar e tem que ser feliz. Isso é uma coisa que eu aprendi com ela, uma coisa que eu admiro muito nela. Então, estou muito feliz de poder... Fiquei muito emocionada, na verdade, de ouvir as palavras que vocês dedicaram a ela aqui. Me tocou muito. E é muito bonito ver, né, a realização desse livro aqui. Foi um projeto que a gente construiu em família, podemos falar assim, porque eu e meu irmão, a gente ajudou nos bastidores. As histórias são todas, né, delas, mas a gente ajudou no projeto. E é muito bonito poder ver que Oliveira tem esses artistas, a cidade precisa desses artistas, né? Então eu quero agradecer a todos aqui e um beijo. Então assim encerramos esse lançamento de livro. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma excelente noite com as bênçãos de Deus. Muito obrigado.